E aí, fião, beleza? A gente está no desespero aqui, cumprindo todas as situações. Nós estamos aqui no nosso canal e na nossa playlist Pântanos Profundos. Essa entrevista que vocês vão ouvir será com o nosso companheiro querido, já quase 40 anos de estrada, Luiz Carlos Barros Costa. Ex-delegado de polícia, já delegado de polícia aposentado, foi regional da área 018, Araçatuba, né? Também orador espírita e um indivíduo que sempre é um grande palestrante aí para as escolas e para várias organizações não governamentais da nossa região aqui da área de 017 e também da área 018, Araçatuba. Esse vídeo foi feito de forma diferente devido à pandemia. O nosso companheiro Luiz está naquela situação de comportamento de risco. Então ele gravou 3 vídeos sobre um assunto que eu considero nevrálgico para os vestibulares e para a existência, sobre o suicídio. Nesses 3 vídeos que vocês acompanharão pelo YouTube, nós teremos a primeira parte, né, a questão do suicídio no ambiente escolar. A segunda parte, os fatores que levam ao suicídio. E a terceira parte, os mitos que versam aí sobre o suicídio. Lembrando que o nosso canal, a nossa proposta em Pântanos Profundos é abrir para toda e qualquer vertente ideológica, religiosa, filosófica, etc. Aqui nós não censuramos e não ficamos colocando ninguém na parede. Deixamos que o palestrante fique livre para postar aquilo que ele acha necessário para que os nossos alunos, principalmente aqueles também que nos assistem, possam prestar seus vestibulares. Pântanos profundos, né, fião? Porque você não acha que o velho crocodilo vai ficar só na superfície. E aí, fião, tamo junto. Acompanhem esses 3 vídeos com o Luiz Carlos. A sequência sempre será a mesma, será colocado isso aqui junto. E deleitem-se e que vocês possam utilizar os mais jovens dos vestibulares de forma tranquila e também servindo para a vida de cada um de vocês. Tamo junto, fião. Já Elvis. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui dimensionando o terceiro fascículo, terceiro módulo, sobre a hora e a vez de valorizar a vida no Setembro Amarelo. E é interessante falar aos jovens, falar aos estudantes, no sentido de esclarecer mitos. Há muitos mitos e muitos acertos, muitas mentiras sobre o suicídio. Quando o mito surge, nós precisamos saber se ele é vero ou se ele é descartável. Então, nós vamos agora falar no Setembro Amarelo dos mitos sobre o suicídio. E o esclarecimento dos mitos faz um apoio fantástico de informação, de orientação aos companheiros da vida, principalmente aqueles que estão numa fase juvenil, que é a fase mais produtiva, é a fase mais importante. Por quê? Porque é da consolidação dos sonhos, da realização dos propósitos, das manifestações das turbinadas alegrias. Tudo é muito intenso, tudo é muito fácil, assimilação fantástica, produção imensamente frutuosa a todo momento, pouco sono, muita atividade. Então, um dos mitos que atormentam muitas pessoas está vazado nesta assertiva. Os adolescentes que falam
sobre o suicídio querem apenas chamar a atenção. Será? Será que querem chamar a atenção? Um adolescente que fala assim, não sei, eu acho que a minha vida terminou, dando noções de que poderá se matar, ou aquelas pessoas que falam realmente, adolescentes que vão se matar, seria para chamar atenção? Não, não é para chamar atenção. Todas as iniciativas, no contexto geral, às vezes um caso aqui, outro lá, mas esse caso aqui, outro lá, não se considera em termos de metodologia da informação. Mas o que mais importa é que todas as iniciativas são veladas ou disfarçadas, elas são evidentes e elas precisam ser levadas a sério. Porque você nunca sabe o momento, se é real ou não. Eu, propriamente, consegui viver da minha inexperiência de 11, 12 anos, quando em São José do Rio Preto, nós estávamos nadando ao meio da represa. Lá tinha uma estrutura que era da Swift, e que tinha um ancoradouro lá para uns tubos que passavam, e nós nadávamos da margem da represa, do lado da cidade, não do lado do bairro, porque do lado do bairro era Swift, podia entrar. Mas do lado de cá, era o passeio público e tal, nós nadávamos ali. 12 anos. Isso faz alguns dias. E íamos nadando até esse ancoradouro dos tubos, que ficava mais ou menos na metade da represa. Eu nunca tinha me experienciado cãibra. Nunca. Não tinha informação. E numa dessas idas, eu tive cãibra. Então, eu subi e desci, segurando a perna, então, tudo que não poderia fazer. Tinha que ficar só com as mãos, tá? Batendo e falar, deu cãibra, vem aqui me ajudar. Bom, não fiz isso. Fui segurar a perna, desci. Desci, subi, gritei. Desci de novo, subi, gritei. Quando eu desci pela terceira vez, eu subi, eu despedi-me da vida. Não gritei. Foi um clarão, apareceu um túnel, eu entrei, aí a vida fez assim. Fez um remember rápido, como se fosse câmera rápida. Eu desfaleci-me e acordei com os meus colegas me pondo de cabeça para baixo, saindo água até pelos cotovelos. Por que eu fui salvo? Eu fui salvo porque o Jangada, um dos companheiros, o nome era Jangada, nadava demais, Jangada. Ele já estava lá no ancoradouro, coisa assim de acho que 250 metros, 300. Ele já estava no ancoradouro. Quando ele viu a primeira vez e a segunda, ele já pulou e veio me socorrer. Se eu não tivesse sido considerado por ele, eu teria morrido. Eu estou me lembrando agora disso, que eu nem pensei em falar nisso, por associação de ideias, de que eu resgatei esse fato para dizer: suicídio é a mesma coisa. Se você não prestar atenção
e não der valor para uma situação de perigo pelo qual a pessoa está passando, não tem como ajudar. Então, nós precisamos estar atentos. Uma conversa pequenina, como se não tivesse vontade de viver, ou uma maneira como se estivesse despedindo, ou uma afirmação nebulosa: este é o último Natal que vamos passar juntos. Nós precisamos tomar cuidado. Portanto, não é chamar atenção, não. Ficar pronto para qualquer circunstância. Inclusive você, ao observar um colega que mudou o tônus mental, agora está no ciclotímico lá embaixo. Ciclotímico é aquela movimentação da motivação, da estrutura da pessoa como é, né? Então, nós temos a oportunidade de buscar exatamente esses painéis. Dentro desse quadro, o suicídio é sempre impulsivo e acontece sem aviso. É outro mito. Será que é impulsivo e acontece sem aviso? Via de regra, ele é cogitado durante algum tempo. Muitos comunicam as suas ideias negativas em mensagens verbais e comportamentais. Por exemplo, agora um dado só muito interessante. Quando alguém tenta o suicídio, é um registro estatístico. Quando alguém tenta o suicídio, significa que tem, com absoluta certeza, um grupo de almas naquele ambiente, naquela circunstância ambiental, que está cogitando a possibilidade de morrer. E é interessante que, quando tenta, provoca nas pessoas uma ação, como que um insight. E quando ocorre um suicídio, dependendo das circunstâncias de repercussão no ambiente em que a pessoa vivia, consternação, que era uma pessoa bondosa, que era, oh, que pena, que menino tal. A pessoa se sente motivada a receber agora consideração, a receber agora atenção, a receber agora um aplauso geral de sua personalidade. E ela fala assim, bom, pelo menos agora, nesse jeito, eu posso ter uma projeção. O suicídio é muito preocupante. Como mito, eu fui convidado numa escola, numa certa cidade, para fazer uma palestra. Era mais ou menos 20, como agora, 20 e poucos dias de setembro. E a diretora me ligou e falou assim, olha, o senhor pode até o final do ano fazer uma palestra aqui sobre suicídio? Eu falei, sim, tá, tudo bem. É porque teve um menino aqui que tentou contra a vida, agora ele está numa situação assim, a gente não sabe se vai morrer ou não, está uma consternação geral aqui na escola. Eu falei assim, eu vou amanhã. Ele falou, não, até o final do ano. Eu falei, não, eu vou amanhã fazer a palestra. Ela falou assim, não, mas Eu falei, não vai ter aluno aí? Não vai. É período de prova? Não. Então, vou amanhã. A senhora compra a fitinha amarela, em rolo, corta, faz um lacinho e coloca em cada aluno que chegar na escola, eu vou fazer a palestra. Pô, mas tem vários turnos. Tem um turno da manhã, tem um turno da tarde, tem um turno da noite. E numa outra escola tem
complemento dessa escola. Então, são 4 palestras. Não vai dar. Eu falei, vai. Amanhã estarei aí nos 4 encontros. Ela ficou um pouco aturdida, foi consultar o pessoal. Falou, olha, então tudo bem amanhã. Por que eu falei fazer a palestra no outro dia? Porque nós temos conhecimentos, os estudiosos desse tema, que depois de um suicídio há um boom para acordar aqueles que trazem a ideia do suicídio e materializá-la. Em razão até do estado de consternação, de admiração pelo menino, não sei se foi menina, acho que foi menina, e tal. Vou amanhã. Fui. Primeira palestra na manhã. Fiz a palestra. Tudo bem. Quando eu terminei, eu vi que tinha muita gente chorando. Eu levei um vídeo de Haroldo Dutra Dias, foi muito emocionante, tá? Quando eu voltei para as 14 horas, eu vi os professores, um chorando, a diretora preocupada, olho vermelho. Eu falei, meu Deus do céu, minha palestra acho que causou um frisson aqui, meu Deus do céu. Eu falei, o que aconteceu? Aí ela disse, é que um aluno veio na direção chorando muito, dizendo que não poderia, um aluno, que não poderia morrer. Mas já estava com a carta pronta na casa dela e veio na escola só para despedir dos seus colegas visualmente falando. E depois da palestra criou coragem de pedir socorro. Motivo? Uma colega ficou com seu namorado. Motivo inteiramente dispensável, porque depois que você atingir a idade frutuosa no campo afetivo, você vai ter um tempo imenso para ser feliz. Na hora da adolescência, tudo passa, tudo tem uma correspondência muito limitada no tempo e uma repercussão muito limitada. Ora, o que nós estamos propondo agora é exatamente isso. Que nós possamos pensar em exatamente produzir esses mitos. Tomar cuidado. Outro mito. Os indivíduos suicidas querem mesmo morrer ou estão decididos a matar-se? Olha, eles partilham os seus pensamentos com ou mais pessoas, com uma ou mais. Também algumas ligam, pedindo socorro, porque não querem morrer e ficam com medo. Muitos ligam, pedindo socorro. Nos atendimentos pelo telefone, são vários momentos assim, que a pessoa fala assim, está tudo pronto, eu vou morrer, o que você tem para me dizer? É muito comum isso. Buscam apoio íntimo por não querer enfrentar a verdade, e tem muitas pessoas que veem no suicídio os pensamentos automáticos. Pensamentos automáticos que ficam girando. Então, esse mito, será que vão se matar? Não é? O mito que nós estamos propondo, os indivíduos suicidas. Ó, que mito preocupante. Querem mesmo morrer ou estão decididos a matar? No fundo, todo mundo tem um complexo muito forte de resistência à morte. É tão forte a vinculação à vida, tão forte, que se a pessoa se joga de um edifício,
10º andar. E no 8º, se lançar uma corda e ela pegar, ela vai se estruturar de uma força inquebrantável para se socorrer. Porque no segundo imediato, a tentativa tida como exitosa, o instinto de conservação da vida é maior. Esse instinto de conservação da vida é que promove a libertação do ser deste processo de querer se matar. É forte isso. É mais do que forte. Ele é fundamental. Quando o indivíduo sobrevive a uma tentativa e está fora de perigo, outro mito. Não. É pior. Mas ela não aprendeu? Não. Esse processo de registro de uma tentativa é um processo diferente de EQM, experiência quase morte. A pessoa tentou suicídio, entra numa experiência de quase morte, quer dizer, se houve uma ocorrência instrumental, a alma se projeta, mas dali um pouco volta ao corpo. Nesse período que ela se projetou, a pessoa tem um registro de EQM, experiência quase morte. Faça uma pesquisa sobre isso. Vocês vão ver que em todo mundo existe a experiência quase morte. Inclusive, na filosofia, nós vamos encontrar uma experiência quase morte. Em que, no livro República, façam uma análise, pesquisem, vai ser bom para o vestibular. No livro República, tem um caso de experiência quase morte, que a filosofia destaca. Então, quando ele sobrevive de um EQM, via de regra, na maioria das vezes, o espírito não volta mais a tentar a morte, porque ele foi para a aduana da morte, da vida e morte, morte e vida, para esse tipo como que uma alfândega entre a vida terrena e a vida espiritual, e o EQM faz com que ele tenha certeza que ele não vai morrer. Via de regra, essa experiência é muito forte. Porém, se não teve EQM, é perigo. Porque, às vezes, a pessoa pode tentar de outra forma e, às vezes, conseguir o êxito. Porque o que te macera não é o fenômeno que ele fez, mas a destruição da alma. A fragilização da alma. A dificuldade em viver. Portanto, cuidado com essa sequência, porque, às vezes, a pessoa tenta tantas quantas forem, às vezes, para realmente conseguir o êxito do afastamento da vida. Só que às vezes, eu reluto de fazer palestras sobre suicídio, porque é uma tentativa infrutífera. Porque se nós temos uma ação trinitária, qualquer corpo, carro sutil da alma, segundo Aristóteles, que é a intermediação entre o espírito e o corpo, tem uma intermediação, perispírito, ou, se vocês quiserem falar em termos atuais, corpo bioplasmático, e o corpo físico. Essa ação trinitária, tá? Ela é uma tentativa infrutífera,
Porque quando a pessoa se mata realmente, ela não se mata, ela só sai do corpo. E ninguém morre. Você não consegue matar a vida, você não consegue matar o espírito. Aristóteles, carro sutil da alma, prevalece. Você se desprende do corpo e a alma fica com o carro sutil, que é o perispírito, ou corpo bioplasmático, que documenta fluidicamente a presença do espírito, que é matéria, aliás, que é um componente espiritual pleno. Ora, fugir da vida, eficazmente, impossível. Você só pode matar o corpo. Só que aí entra num painel terrível, porque quando chega no mundo maior, a pessoa guarda a sua individualidade, a potencialidade, a personalidade num corpo bioplasmático. E aí vem a questão da culpa, de modo muito intenso. Será que ela vai suportar a vida espiritual com os lampejos inconstantes de culpa esculpida na alma? Você vai tentar isso para depois contar para nós como é que é? Nós temos um livro clássico, Memórias de um Suicida. Não leiam sem orientação, porque é muito intenso e uma proposta realmente muito emocionalmente muito forte. Os indivíduos que tentam ou cometem um suicídio têm alguma perturbação mental. Nem sempre. Em alguns momentos, sim. Às vezes a pessoa tenta o suicídio porque perdeu a fortuna e não tem síndrome de pobreza. Onde que está a perturbação mental? A pessoa se desespera com a mulher que o deixou por um homem mais jovem, lindo, maravilhoso, e essa pessoa se desequilibra a tal ponto, se entrega ao suicídio. Um dia, cansado de sofrer, ele tenta sair da vida. Onde está a perturbação mental? Faltava a ele a estruturação psicológica, emocional, de suportar perdas. Simplesmente. Mas a maioria dos suicidas, a sua grande maioria, traz sim campos associados à depressão e ao abuso de substâncias, em razão das perturbações emocionais, que é a fuga. A pessoa tem um conflito, quer fugir da fuga. Ele bebe para esquecer e não consegue viver. E aí vêm os processos altamente penosos de dependência física e psíquica. Tem a esquizofrenia, outras perturbações, como estado de pânico. A pessoa, no estado de pânico, tem uma projeção de alívio, e ele vai tomando remédio numa situação de compulsão, corta o vínculo com a vida terrena. Aí nós temos a perturbação mental, né? O transtorno mental, que tem um nome, né? Síndrome, uma síndrome terrível de dor e sofrimento, que é exatamente a síndrome do pânico. Tem contexturas de perturbação mental? Sim, tem. Então, na proporção relativa dessas perturbações, de lugar para lugar, há casos que nenhuma perturbação mental pode ser detectada e a pessoa
tentar fugir da vida. Nós encerramos esse ciclo de estudos, mas para dar condições para você que está me assistindo fortalecer-se diante desse tema. Não com essas conversas inteiramente históricas, mas que não te fazem o compromisso de reflexionar de que a vida passa por você. E ela é valorosa e bela. Basta que você se disponha a viver intensamente com seus dons, com as suas habilidades, com as suas competências, in totum, para buscar um espaço nesse mundo, a fim de que o espelhamento interior da sua alma lhe gravite a uma situação de paz, de alegria, de bem-estar, todos relativos, num mundo em que há muita dor, muito sofrimento, muita perturbação, por isso que são relativos, mas você está de paz consigo mesmo, no domínio pleno das suas habilidades, das suas importantes realizações íntimas, e sendo um apoio forte e uma voz de comando, um olhar percussiente aos companheiros que estejam com fragilidades no âmbito da vida que é tão bela e linda. Eu lembro um trecho para encerrar de uma escritora muito interessante, Meimei, que diz: a alegria é o cântico das horas com que Deus lhe afaga a passagem pelo mundo. Conquiste bom humor e você terá o mundo às suas mãos. Muita paz e que seja feliz hoje, amanhã e para todo o sempre. É o que lhe desejo.